Thaís, eu encaminhei um requerimento à mesa de pesar pelo falecimento da escritora Tatiana Belink, que faleceu aos 94 anos, bem como a apresentação de condolências a seu filho, Ricardo Gouveia. Eu me sinto hoje na responsabilidade de falar sobre a manifestação que ocorre hoje em São Paulo, mas primeiro gostaria de apresentar a justificativa de meu requerimento. A literatura está mais triste. Perdeu uma das principais escritoras, Tatiana Belink, autora de mais de 200 livros infantis juvenis, entre eles Coral dos Bichos e O Rabanete. Nascida em São Petersburgo, na Rússia, ela veio com a família para o Brasil quando tinha 10 anos, instalando-se em São Paulo. Na época, ela já falava 3 línguas, russo, alemão e letão. Trabalhou como secretária bilíngue durante alguns anos até se casar com Júlio de Gouveia, com quem teve 2 filhos, 5 netos e bisnetos. Em 1948, começou a escrever peças teatrais para crianças para a Secretaria de Cultura da Prefeitura de São Paulo, adaptando e traduzindo textos teatrais que Júlio produzia e encenava. Com o advento da televisão, o grupo teatral de Tatiana foi convidado a apresentar suas peças na antiga TV Tupi, onde realizou espetáculos de teleteatro ao vivo com textos sempre baseados em livros entre 1951 a 1964. Tatiana e seu marido adaptaram para a TV Tupi em 1952 a primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato, com cerca de 350 capítulos, além de diversas minisséries criadas a partir de romances famosos. O programa ficou no ar ao longo de 11 anos. Tatiana Belink também escreveu críticas literárias para diversos jornais durante a vida, tais como O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Jornal da Tarde. Ela também colaborou com a TV Cultura. A autora foi uma tradutora de renome. Publicou traduções dos principais autores russos como Anton Chekhov, Leon Tolstói e Nikolai Gogol. Segundo o crítico de teatro infantil Dibi Carneiro Neto, a obra de Tatiana Belink para teatro, literatura e televisão tem algo para amar, algo para detestar, algo para torcer, algo para desprezar. Tem algo que encanta e algo que espanta, algo que incomoda e faz pensar e algo que cativa e faz brincar. Ela nunca teve pressa de terminar uma história e mantinha o ritmo de uma narrativa sem se importar com a agilidade da internet das crianças de hoje. Para ela, Dibi Carneiro Neto afirma, nunca se deve subestimar a inteligência da criança. Fazem perguntas que precisamos estar prontos para responder ou ser honestos para dizer, não sei. São as reflexões de Tatiana Belink citadas por Dibi Carneiro Neto. Em nota de pesar, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, lamentou a perda. Disse Marta, conhecer a obra de Tatiana fez diferença para mim e sei que para a alma de incontáveis meninos e meninas, nossa literatura perde uma grande escritora. Aqui meus sentimentos de pêsames a Ricardo Gouveia, seu telefone, seu filho, e espero também aqui dar o meu abraço a todos admiradores de Tatiana Belink, uma extraordinária escritora e que tanto dedicou a sua vida às crianças. Mas, senhor presidente, há um fenômeno muito importante que está ocorrendo em nosso país e mais estamos nos dando conta desta
capacidade extraordinária que, através da internet, do Facebook, do Twitter, do e-mail, se consegue, por vezes, fazer com que um número tão impressionante de pessoas se mobilizem em favor de uma causa. E é interessante que, nos últimos 10 dias, sobretudo na cidade de São Paulo, mas em muitas outras cidades do Brasil, especialmente os jovens, como os que participam do movimento Passe Livre, conseguiram, utilizando esta rede social, unir pessoas que estiveram nas ruas protestando e solicitando que possa o preço da passagem em São Paulo ser de apenas R$3 e não ser modificado para R$3,20. Há que salientar que o prefeito Fernando Haddad, logo que iniciou o seu mandato e preocupado com o fato de que seria importante não se fazer o reajuste de preço conforme a inflação passada, e já por algum tempo não se fazia o reajuste da passagem de ônibus em São Paulo, então ele avaliou que era importante, e tendo em conta, inclusive, uma medida de isenção do PIS/COFINS tomada pela presidenta Dilma Rousseff, isto possibilitou que ele adiasse o ajuste de passagens que caracterizou o procedimento de muitas prefeituras da Grande São Paulo e no Brasil durante o primeiro semestre, mas ele deixou para que o ajuste, que se fosse levar em consideração a inflação passada, iria para R$3,50, e definiu, então, um aumento para R$3,20, menor do que a inflação ocorrida no período. Ora, o movimento Passe Livre sugeriu a pessoas em geral, mas sobretudo aquelas que se servem do ônibus e do metrô, que pudessem participar da manifestação pedindo que não fosse feito aquele aumento. E um número muito significativo de pessoas participaram em manifestações que se deram na terça-feira, ainda maiores na última quinta-feira. Acontece que, como as manifestações resultaram num número muito grande de pessoas, e algumas das quais cometeram alguns abusos de depredações de ônibus e depredações de instalações, seja do metrô, vitrines, de bancas de jornais e assim por diante. Então, houve a determinação por parte da Secretaria da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo para conter aqueles jovens, sobretudo aquela população que protestava, ainda que os responsáveis pelo movimento Passe Livre, desde o começo, sempre orientaram as pessoas em geral para que não realizassem quaisquer ações de violência. Eu, inclusive, conversei com algumas dessas pessoas, quando vi o nome das pessoas na imprensa, procurei-as, e como a senhora Lina, a senhora Maiara, e dialoguei com elas, me prontifiquei a
colaborar no eventual diálogo que iriam ter com o prefeito Fernando Haddad e também com o governador, com o secretário de Segurança Pública, Geraldo Alckmin e Fernando Grela Vieira. E então, ainda na semana passada, aqui da tribuna do Senado, eu conclamei, sobretudo aqueles jovens, que procurassem caracterizar o seu movimento em favor de tarifas mais baixas por meios que não se utilizasse da violência, por meios da não violência e, sobretudo, seguindo as diretrizes de pessoas tais como Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi, que se notabilizaram na história na luta por direitos civis, pela independência da Índia, sobretudo porque conseguiram fazê-lo por meios pacíficos. Ora, o que percebi é que as lideranças do movimento Passe Livre, de forma bastante responsável, avaliaram que era importante caminhar nesta direção. Haviam marcado para a tarde de hoje, exatamente a partir das 17 horas, saindo do Largo da Batata, mais uma grande manifestação. E o prefeito Fernando Haddad avaliou como próprio convidar os representantes do Movimento Passe Livre e as outras organizações sociais que pudessem participar na manhã de amanhã, a partir de 9 horas, na sede da Prefeitura Municipal de São Paulo, na Praça Patriarca, da reunião do Conselho Municipal que vai tratar do assunto transporte público. Será uma oportunidade para que possa o prefeito e o seu secretário de transporte, Gilmar Tato, e outros técnicos responsáveis ali expor para todos que realizam essas manifestações quais as limitações orçamentárias por parte da prefeitura, quais são as diversas destinações de recursos para a educação, para a saúde, para o transporte público, para tudo aquilo que se faz necessário à melhoria da qualidade do meio ambiente, das praças, das manifestações de cultura, como a virada cultural há pouco realizada e assim por diante, mas para que possam os participantes do movimento Passe Livre e todos que se solidarizaram com o mesmo, que possam todos estar cientes das opções e das limitações orçamentárias da prefeitura. Então, eu achei que isto é um passo muito positivo e importante. Por outro lado, os responsáveis pela segurança pública, o governador Geraldo Alckmin e o secretário da Segurança, Fernando Grela Vieira, resolveram tomar a iniciativa de realizar uma reunião na manhã de hoje, e justamente ali na Secretaria da Segurança do Estado de São Paulo. E então foi importante, eu acho muito significativa esta iniciativa do secretário da Segurança Pública, Fernando Grela Vieira, que, pois, convidou os representantes do movimento que realiza os protestos contra o aumento das tarifas de transporte público em São Paulo, para que pudessem informar a Polícia Militar antes do início da manifestação marcada para hoje, a partir das 17 horas. Então, essa reunião se deu das 10h30 às 11h50 na sede da Secretaria, no centro de São Paulo, e ali os representantes do movimento
disseram ter recebido a promessa de que não serão utilizadas balas de borracha durante a manifestação. Disseram eles que nós gostaríamos que esse trajeto nos fosse passado para que... Isto foi dito pelo secretário da Segurança, Fernando Grela Vieira. Nós gostaríamos que esse trajeto nos fosse passado para que nós pudéssemos divulgá-lo e a população se precavesse e fizesse caminhos alternativos. Senador Suplicy, permite uma parte? Permita só concluir essa frase do secretário da Segurança. Mas ficou acordado que os organizadores vão definir o trajeto e informá-lo no momento do movimento para a Polícia Militar. E ficou acordado que teríamos oficiais da PM com os líderes do movimento monitorando e dando a definição dos trajetos para a polícia fazer o acompanhamento. Participaram da reunião o senador Paulo Paim, o próprio secretário Fernando Grela Vieira, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Benedito Roberto Meiro, o delegado-geral Maurício Blasek, o padre Júlio Lancelotti, que todos conhecem tão bem por ser tão solidário aos movimentos sociais, aos movimentos de moradia, de moradores de rua, e ainda o promotor de habitação e urbanismo Maurício Ribeiro Lopes, o promotor de direitos humanos Eduardo Valério, integrantes da ONG Educafro, amigos do senador Paulo Paim e representantes do movimento que organiza os protestos. Uma das líderes do movimento, só um minutinho, Maiara Vivian, disse que o governo de São Paulo se comprometeu a não repetir o cenário de guerra da última quinta-feira, 13. A Secretaria Estadual prometeu que a Polícia Militar não vai repetir o cenário de guerra como a gente teve, garantiu que não haverá prisões preventivas, que era uma coisa típica da ditadura, como a gente teve nos outros atos, disse a senhora, a estudante Maiara Vivian, que além de estudar, acho que na Universidade de São Paulo, ela trabalha como uma garçonete ali num restaurante da Vila Madalena. Então, são pessoas como essa, acho que ela deve ter 20 e poucos anos, que estão na liderança deste movimento. Acabo de receber a informação das pessoas que estão ali na caminhada, que já há cerca de 10 mil pessoas saindo do Largo da Batata e caminhando em direção à Avenida Faria Lima, e parece que pessoas estão chegando ainda em maior número. Senador Paulo Paim. Senador Suplicy, vou pedir uma parte a Vossa Excelência. Com muita honra. Eu escrevi há um tempo atrás um livro, Rufar dos Tambores. Eu dizia no livro que eu estava com saudade do Rufar dos Tambores. Saudade do? Rufar dos tambores nas ruas. A nossa gente se mobilizando, certo, mostrando o que pensa, o que quer. E eu estava indo embora e voltei para fazer uma parte a Vossa Excelência. Aqui em frente ao Senado, senador Suplicy, nesse momento, tudo escuro, nós devemos estar aqui com quase 20 mil pessoas, ao natural, de forma disciplinada, sem nenhum ato daquilo que dizem de agressão ou de violência. A informação que eu recebi agora, que no Rio de Janeiro, a imprensa diz que, a não ser nas diretas já, nunca viram uma manifestação tão grande lá no estado do Rio de Janeiro. São Paulo, Vossa Lei já comenta, em outras capitais está marcado, inclusive, em outras cidades, para amanhã, inclusive no interior do meu estado, o Rio Grande do Sul. Eu, mais uma vez, exemplo do que eu falei aqui na quarta e na quinta, e falei hoje durante o dia. Eu entendo que é legítimo, é democrático, que as pessoas se apresentem e digam o que estão pensando do quadro, não só passagem de ônibus, né? Não é só passagem de ônibus. Eu dizia antes, senador, eu repito agora, diminuiu a cesta básica aumentou. Diminuindo os tributos sobre a cesta básica. A presidenta Dilma também diminuiu os impostos sobre transporte urbano. Passagem aumentou.
Desoneramos as folhas de pagamento dos empresários em grande parte. A rotatividade continuou, não diminuiu nada, fazendo com que o salário do trabalhador baixasse. É natural, ia chegar um momento em que haveria essa grande mobilização, é uma mobilização nacional com repercussão a nível internacional. As principais manchetes dos países do mundo já estão falando nesse grande movimento aqui no Brasil, e Vossa Excelência está falando nesse momento sobre o tema. O importante para mim é que, ao contrário do que alguns dizem, que o movimento é contra Ciclano, contra Beltrano, tentando personalizar o movimento, está errado. O movimento não é contra ninguém, é a favor de grandes causas. É a favor da causa da educação, é a favor da causa da saúde, é a favor de um transporte decente, é a favor da mobilidade, é a favor da educação. Enfim, esse é um movimento que a gente vê espontaneamente. E o momento é de diálogo, é de conversa, é de entendimento, é de acordo, é de procedimento de a gente acertar as linhas que vão levar o país para uma situação ainda melhor. Por isso eu cumprimento Vossa Excelência, está falando sobre o tema. Eu falei por 2 vezes, embora agora vou receber uma delegação de estudantes de diversos países para falar um pouco da realidade brasileira, aqui no cafezinho, depois convido, inclusive, Vossa Excelência, grande parte dele, inclusive, vem dos Estados Unidos, outros da Europa e outros da África. Eles estão impressionados também com esse movimento que está acontecendo aqui no Brasil. Isto é pressão popular, é mobilização. Nós viemos desse berço num passado, e no presente nós temos que entender isso. Eu escrevi um artigo que eu digo, eu ainda sonho ver a rebeldia dos caras pintados, caminhando com a geração dos homens de cara enrugada, de cabelos brancos, na construção de um mundo cada vez melhor para todos. Por isso, não faço aqui nenhuma crítica, pelo contrário. A pressão popular é legítima, ela é símbolo do próprio processo democrático. Eu agradeço muito a sua reflexão, senador Paulo Paim, que compreende tão bem a importância desta mobilização. Vossa Excelência, que teve a sua origem e cresceu como um trabalhador metalúrgico que, desde o início, sempre interagiu com os movimentos sociais, com os sindicatos, e tem sido aqui um exemplo notável de como devemos nós, senadores, representantes do povo, abrir as portas para estarmos ouvindo as pessoas, como Vossa Excelência brilhantemente tem feito na Comissão de Assuntos dos Direitos Humanos, de Assuntos Sociais, e seja ora como presidente, ora como membro, Vossa Excelência faz questão de abrir os canais para que as pessoas possam se manifestar. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência, eu fiquei impressionado com a página da manifestação prevista hoje para o Largo da Batata, em São Paulo. Contava há 1 hora atrás com mais de 265 mil confirmações virtuais. Quer dizer, ainda que essas confirmações não sejam todas de pessoas que pretendam comparecer ao ato, muitas estão indo para lá, elas mostram que a manifestação conta com a solidariedade e apoio de pessoas de outras cidades e estados e até de outros países. As postagens na rede social, eu estava agora há pouco vendo, para ter uma ideia de como é que funciona o Facebook, o Twitter e tudo, mas são as mais variadas. Partes delas são mensagens de apoio feitas à distância. Outras significativas são postagens de compartilhamento de conteúdos de análise feita por blogs e portais eletrônicos. Esse conteúdo faz relatos de atos anteriores, apresenta opiniões a respeito das questões do transporte público nas grandes cidades, levanta os problemas
e outras pautas importantes, conforme as que Vossa Excelência analisou, da área da educação, da cultura, da saúde, pedindo a melhoria em todos os setores, analisa a experiência de mobilização juvenil em outros países e tem oferecido dicas de como se manifestar de maneira pacífica, com total segurança, com questões como que tipo de calçado usar nas passeatas, é melhor o tênis, se precisar correr, ou como marcar um ponto de encontro seguro. E outra parte importante diz respeito aos aspectos lúdicos da mobilização, pois através do Facebook, novas formas de expressão cultural têm tido espaço, já que encontramos grandes quantidades de produção audiovisual feita com bom humor e críticas politizadas, e inclusive através de charges que têm sido colocadas. As escassas incitações de violências têm sido rechaçadas pelos internautas que reivindicam uma manifestação pacífica. E, justamente, presidente Ataídes, eu quero enfatizar isso, e eu espero que esta manifestação, que começou 4h30, 5 horas, e já tem um público cada vez maior, crescente, que ela possa ser bem-sucedida, inclusive no aspecto da caracterização da disciplina e de não violência, tendo os manifestantes que organizam a manifestação colocado a sua palavra e recomendação, como aqui registro, a todos que ali compareçam, como também espero que o governador Geraldo Alckmin, o secretário Fernando Grela Vieira, no espírito, inclusive, do que recomendou o prefeito Fernando Haddad, que compareceu à reunião hoje, promovida pelo secretário da Segurança, Fernando Grela Vieira, para justamente expor quão importante é que a manifestação se dê de maneira pacífica. Então, se pudermos até meados da noite de hoje, soubermos que a manifestação se deu com toda a tranquilidade, eu acho que é o povo paulistano que vai dizer, ainda bem, nossos jovens e todas as pessoas que estiveram passando puderam ali se manifestar, observar, mas com toda a segurança, sem o risco. E, inclusive, quero aqui transmitir a minha solidariedade à jornalista que teve o seu olho atingido por uma bala de borracha. Felizmente, hoje, a Secretaria da Segurança deu a palavra que não se usará balas de borracha e espero que não precise bala alguma, que não seja aquelas que são boas para tosse. Então, muito obrigado pela tolerância, presidente Ataídes, e muito obrigado, querido senador Paulo Paim. Eu, então, vou atender a sua solicitação de Vossa Excelência para presidir enquanto Vossa Excelência possa se pronunciar.